Esse daqui é um guia atualizado de tudo que você precisa saber sobre criação de conteúdo. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo. E neste podcast, sempre de uma maneira bem descontraída, tomando um cafezinho, hoje um chá com vocês, a gente fala sobre marketing, negócios e outros temas que estão relacionados com esses dois. E hoje eu vim aqui para confessar para vocês que eu sou uma completa obcecada em observar as tendências de criação de conteúdo. Como os marqueteiros diriam por aí, da Creator Economy. Essa é uma das áreas mais importantes do marketing, a que mais tem gerado dinheiro para as pessoas, para empresas. Só que ao mesmo tempo, ela é relativamente recente e tem passado por muitas mudanças. Então, se vocês olharem para esse ano, eu já fiz diversos podcasts falando sobre conteúdo. Inclusive, tem um podcast que eu fiz uns meses atrás que eu falava sobre um novo comportamento de consumo que eu tava observando, mas que eu ainda não tinha dado um nome pra ele. E esse episódio aqui, ele vem pra consolidar tudo isso. Eu estudei muito ao longo dos últimos meses, eu tô sempre estudando sobre criação de conteúdo, e eu observei algumas mudanças drásticas, coisas que efetivamente estão funcionando, não só pra uma pessoa, como pra várias pessoas que têm um crescimento acelerado nas redes sociais. Pra várias empresas que estão conseguindo um crescimento acelerado nas redes sociais. Então eu decidi trazer um guia prático pra vocês através desse episódio. Nós estamos ao ar livre, no meu quintal. Hoje eu tô gripada, por isso que essa voz tá super anasalada. Então eu falei, quer saber? Não vou gravar no meu escritório coisa nenhuma, eu vou lá fora, tomar meu chazinho e ficar batendo um papo com os meus amigos sobre um dos assuntos que eu mais amo, que é criação de conteúdo. Então por isso, se vocês ouvirem os barulhos dos pássaros, esse tipo de coisa, não se importem, porque hoje esse episódio tá realmente nesse ambiente mais descontraído. Ao longo dos últimos meses, eu venho percebendo um jogo da Creator Economy, né, na economia da criação de conteúdo, que envolve 3 variáveis. Volume, humanização, conexão, que a gente aqui no Brasil chama de lo-fi, mas lá fora é uma das maiores tendências dos últimos tempos, que eles chamam de Yap Content. E, ao mesmo tempo, a importância da sua reputação, da construção dessa reputação. Então, pra gente começar, antes de eu efetivamente te passar esse guia prático, eu preciso te dar o contexto. Porque, como todo bom professor, eu acredito que se você entender a lógica que tá por trás dessas mudanças na Creator Economy, você vai conseguir replicar isso de uma maneira muito mais fácil dentro da sua rotina, dentro da sua realidade. E eu já dou um spoiler aqui. Essa nova tendência de conteúdo, esse guia prático que eu vou apresentar aqui pra vocês, ele favorece muito o pequeno empreendedor, porque a competição ficou mais acessível pra ele. Mas calma que mais pra frente a gente fala sobre isso. Pra gente começar esse grande dossiê, eu preciso falar com vocês sobre o que tá acontecendo aqui e agora. Ao longo dos últimos anos, a gente observou uma tendência muito forte, que eu já falei bastante disso com vocês, inclusive uma tendência muito forte no Brasil. Muito brasileiro fala, tudo que acontece na gringa primeiro, depois vem pro Brasil. Eu acho que os Estados Unidos ele é muito evoluído em termos de marketing, o marketing começou antes lá, mas eu acho que nós brasileiros somos muito evoluídos quando o assunto é conteúdo. Então eu acho que algumas tendências, elas acontecem de maneira simultânea, e com a globalização isso vai se aproximando cada vez mais, né, ficando realmente mais no mesmo momento. E uma coisa engraçada, eu realmente acredito que algumas tendências começam antes aqui também. Uma dessas é a do lo-fi, que eu falei, eu lembro que eu fiz um vídeo em janeiro de 2025, nunca vou esquecer, falando dessa tendência. Era algo que eu tava observando, era algo que eu já fazia, por uma questão de tempo, não por uma questão de leitura de mercado, sendo brutalmente honesta com vocês, mas basicamente é você criar conteúdo de uma maneira mais humanizada, menos robótica. O que aconteceu? O Instagram começou e aí as pessoas, elas só postavam foto com filtro. Quando os vídeos começaram a aparecer, os famosos IGTVs, eles eram super produzidos, bem editados, muito sérios, não tinha essa descontração, não tinha essa coisa de você entrar na casa da outra pessoa. Isso era uma coisa de YouTube, isso era uma coisa de Snapchat, que você fazia com os seus amigos. O Instagram, ele era muito mais profissional. Ele era meio que o LinkedIn das redes sociais mais jovens. E aí, o Instagram ele foi passando por uma mudança, né? O Reels chegou, a gente começou a ter muitas produções cinemáticas, criadoras de conteúdo, influenciadoras começaram a fazer cinema de verdade, assim, nas suas viagens. Até fiz um vídeo também falando sobre isso no final de 2025. Mas tudo isso, inclusive dessas influenciadoras fazendo esses vídeos mega editados, nada mais era do que uma resposta a uma tendência que estava chegando muito forte no Brasil, do lo-fi.
Spotify, de vídeos menos editados. Porque o TikTok chegou ali em 2020 muito forte no Brasil e revolucionou a forma de consumo. Eu acho que a gente talvez passaria por essa revolução alguns anos pra frente, mas veio a pandemia, veio o TikTok e eles serviram como um grande catalisador de tudo que iria acontecer. Então as pessoas estavam em casa, elas estavam carentes e elas estavam sentindo falta dessa conexão humana. A gente tem gerações mais novas que elas são absurdamente tímidas, que elas vivem muito mais na internet do que muitas vezes com os amigos. E aí o público começou a pedir, começou a garantir um palco maior pra quem era mais humano. As pessoas se cansaram das mentiras das influenciadoras, da Xuxa, usando o Monange, desse marketing antigo. Uma resposta do mercado de luxo foi, tá bom, então a gente vai trazer humanização, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer umas super produções. Explico pra vocês o porquê, porque a gente tem espaço pra isso aqui, tá? Mas isso é um grande PS e bem específico pra o mercado das influenciadoras. Esses vídeos nada mais são do que uma estratégia de diferenciação. Então, eu preciso conseguir me conectar, me humanizar, trazer dores, trazer vulnerabilidades. É só a gente pensar, as influenciadoras, as de luxo, elas têm trazido bem mais quem elas são. Pensa numa Tássia Naves. Eu não sei quem aqui acompanha o movimento, eu sou bem fissurada em criação de conteúdo, então eu acompanho o movimento de todos os mercados e as influenciadoras vivem da criação de conteúdo. Por isso que eu gosto tanto de olhar para o mercado delas, porque eu acho que elas estão muito antenadas, elas estão sempre seguindo as tendências, porque elas vivem disso, o negócio delas depende literalmente disso, porque elas fecham publicidade, tudo acontece ali dentro das redes sociais delas. Vamos usar a Tássia Naves de exemplo. Ela começou a fazer vídeos bem mais descontraídos, mostrando quão divertida ela é, quão engraçada ela é, mas ao mesmo tempo, quando ela tá em viagem, às vezes ela solta uns vídeos que você fala assim, meu Deus, parece um trailer. Então, é uma pitada de diferenciação com muita humanização. E aí o que a gente observa, principalmente ao longo dos últimos meses, muitos criadores de conteúdo começaram a falar sobre postar em volume. Por quê? Porque uma vez que você tá buscando a humanização, o algoritmo tá mais criterioso. Então, os algoritmos, conforme o tempo vai passando, gente, é natural que a entrega por indivíduo diminua, né? A média da entrega de vídeo por indivíduo diminua. Porque é natural que, conforme mais pessoas criam conteúdo, não dê pra ter tanta visualização assim. A gente cresce muito em número de tempo de tela, mas a gente também cresce muito em número de pessoas criando conteúdo. Então, a competição aumenta. E aí, a estratégia do volume, ela começa a aparecer. E ela começa a aparecer principalmente porque ela foi viabilizada por causa da estratégia do lo-fi. Se antes eu precisava fazer um vídeo super produzido, eu precisava editar de uma maneira super produzida, precisava colocar 1000 músicas, agora, se eu posso fazer esse vídeo lo-fi, que na gringa chama app, eu consigo produzir no volume. Se eu consigo produzir no volume, eu venho pra jogar o jogo da humanização e venho pra jogar o jogo do volume, porque é matemático. Quanto mais vídeos eu postar, maior a probabilidade de eu conseguir emplacar alguns deles. E maior a probabilidade de eu aparecer mais vezes na frente do meu cliente. E aí eu puxo um gancho com algo que eu falei em outro episódio, que é muito importante, que é, as pessoas, elas estão cada vez mais odiando propaganda. Inclusive, existem aplicativos de adblock, ad vem de advertising, então publicidade, aqueles anúncios patrocinados, existem vários aplicativos que bloqueiam isso dentro do seu celular, eles bombam esses aplicativos, e ao mesmo tempo também existe um estudo, que agora eu não vou lembrar o nome, tá gente, hoje eu tô sem computador, eu tô só freestyle aqui com vocês, que é um estudo que fala sobre o banner blindness, alguma coisa assim, que é a cegueira de banner. Então a gente hoje rola pelos sites, pelo próprio Instagram, pelos stories, e a gente tem uma tendência maior a ignorar os anúncios. E a gente ignora de um jeito que o nosso cérebro não registra. Já era comum, na época que eu fazia faculdade, o meu professor de mídia, ele falava, você precisa aparecer 7 vezes na frente de uma pessoa para que ela lembre de você, para que ela efetivamente te reconheça. Eu não consigo nem imaginar nessa era com tanto bombardeamento de informação, quantas vezes você tem que aparecer na frente de uma pessoa. Então, todo esse contexto vai trazendo a gente para a era do volume. Mas para além disso, tem um plus aqui que é como se fosse um pilar escondido, que eu também falo para vocês muito forte desde o começo de 2025, que é o papel da rede social. O papel da rede social é gerar entretenimento. E aí os criadores começaram a entender isso. Os criadores do YouTube já dominam isso há muito tempo. É só a gente pensar o MrBeast, nada mais é do que um canal de entretenimento. As pessoas me perguntam quando eu falo assim, o MrBeast, ou sei lá, outro dia eu tava em algum lugar e falei, esse daqui é o chocolate do MrBeast, o maior youtuber do mundo. Aí alguém que tava comigo, eu não lembro quem foi, a pessoa virou pra mim e fez assim, é? Eu nunca ouvi falar dele. Sobre o que ele fala? E aí eu travei. Não é finanças,
não é marketing, não é um canal pra criança. Ele faz vídeo de entretenimento. E é isso. Esse é o nicho do cara. É entreter as pessoas. E aí, todo mundo começou a entender, inclusive os criadores de conteúdo de negócio, inclusive se você é uma prestadora de serviço, inclusive se você tem uma marca de roupa, você tem que entender isso aqui que eu tô falando pra você. Todo mundo começou a entender que o que manda na rede social é entretenimento. E aqui eu vou te dar até um puxão de orelha. Se você me escuta há mais tempo e isso te pareceu como uma novidade, puxão de orelha, porque você não tá fazendo sua lição de casa de ouvir direitinho. Porque eu falo sobre isso, gente, há pelo menos 1 ano e meio, de maneira consistente, em todos os episódios quase eu falo sobre a nova linguagem, que é o nome que eu dei pra essa era, onde a gente precisa trazer as informações cada vez mais curadas, as informações cada vez mais selecionadas. Eu não venho aqui pra vocês e falo tudo que eu sei, ou explico tudo, ou mostro todas as pesquisas. Eu faço uma curadoria de tudo e venho aqui e te dou um guia prático do que você precisa fazer. Então, a gente tá na era da curadoria também, inclusive eu tenho um episódio que é maravilhoso sobre isso aqui no podcast. Você vem, você faz essa curadoria, mas você precisa embalar essa informação de um jeito divertido. Quanto mais divertido for pro outro assistir, e aqui eu não estou falando engraçado, eu estou falando divertido, quanto mais divertido for, maior a chance de você ter um alcance maior. E hoje a gente vive sim no jogo do alcance. Por quê? Porque a gente vive no jogo da lembrança. A gente vive no jogo do aparecer na frente do seu cliente. Se eu te falo que eu preciso de um gloss fácil de achar, talvez você me indique um Carmed, que é da marca CIMED, que é uma farmacêutica gigante do Brasil. Porque eles aparecem muito na sua frente. Porque tem Carmed em todos os pontos de venda. É o que a gente chama de capilaridade. Você consegue estar presente em muitos lugares. Então, muitas pessoas de diferentes regiões conhecem você. Isso é um fenômeno de lembrança de marca. Todos os anos, várias instituições, inclusive Folha, eles fazem a pesquisa do Top of Mind. Então, qual é a marca mais lembrada? Quando eu te falo refrigerante, você me fala Coca-Cola? 90% das pessoas falaram Coca-Cola, tô chutando, tá? Então a Coca é a top of mind. Se você chega buscando um refrigerante, se você vai pedir um refrigerante, você tá no restaurante, você pede assim, eu gostaria de um refrigerante de cola? Ou você fala assim, tudo bem, você me traz uma Coca Zero, por favor? Top of mind. E às vezes o garçom vai te responder, só tem Pepsi, pode ser. Tanto que a Pepsi foi muito inteligente usando o só tem Pepsi. Mas, voltando pra minha linha de raciocínio, tudo isso que eu tô falando pra vocês perceba, né? É um monte de coisa emaranhada. Inclusive, eu preciso fazer uma aula sobre isso pra vocês, assim que eu melhorar, eu posso trazer essa aula pra vocês na minha luzinha lá, nos vídeos que eu posto no Instagram. Inclusive, se você é um ouvinte do podcast e ainda não me segue no Instagram, não me segue no TikTok, comece a me seguir. É @HelenaBezan, BEZZAN. O Bezan não é tão simples de escrever, porque por lá eu posto muito conteúdo de valor todos os dias. E aí, quando a gente olha pra somatória desse emaranhado, a gente começa a observar algumas coisas. Todos os conteúdos embalados em entretenimento, os conteúdos mais humanizados, o que significa que o conteúdo, ele precisa ser pouco editado, mas ele não pode ser bobo. Por quê? Porque aí a gente entra no terceiro pilar, que é o da relevância, já vou falar. E se você conseguir fazer isso no volume, aí você ganha no braço da estratégia e no braço do aparecer mais vezes. Quem aparece mais é mais lembrado. Hoje a gente vive a economia da atenção. A gente vive a economia onde a sua atenção é o recurso mais escasso. Se eu consigo fazer você passar aqui 40, 30, 20 minutos comigo, eu tô ganhando 20 minutos da sua preciosa atenção. Isso é muito valioso, porque quanto mais tempo de tela você tem comigo, mais eu consigo te gerar desejo pra comprar minha mentoria. A mentoria Eixo, que é o meu acompanhamento pra mulheres que prestam serviço. Pra comprar o Fluxo Sem Esforço, que é onde eu organizo todos os meus conteúdos. Eu já vou falar um pouco sobre ele, porque ele vai encaixar super bem nesse episódio, eu não tinha nem pensado nisso. Mas eu tenho tempo de tela pra te contar sobre os meus produtos. E aí, quanto mais tempo de tela eu tenho, se o que eu vendo é bom, mais eu consigo explicar sobre isso. E quanto mais você entende sobre um bom produto, mais desejo você tem de comprar. Então, você percebe que aí a cadeia ela começa a fechar. Você precisa do fator humanização, o que te permite, muitas vezes, mas nem sempre, calma, que você consiga ganhar um volume. Às vezes o volume pra você é simplesmente postar mais do que você já posta hoje. Mas de nada disso adianta se você não tiver o terceiro pilar que eu falei pra vocês, que é o pilar da reputação. Porque pensa só aqui comigo. Quase a esmagadora maioria das pessoas tem o celular na mão. Desde que você tenha um celular, você consegue pegar e gravar. Se o pilar e a régua da edição não é tão alta, então você consegue minimamente ali editar pelo CapCut, inclusive, que é um recurso que você consegue gratuitamente, ou através do Edits, do TikTok, que dão esses recursos. Você não tem nenhum impeditivo pra postar no volume. É claro, o tempo é um impeditivo, mas eu tô querendo dizer assim, não tem nada de bloqueio só pra conta. Então, você consegue gravar com mais facilidade, postar com mais facilidade, aumentar o seu volume de produção de conteúdo com mais facilidade.
necessidade. E aí, qual vira a régua para que você seja o escolhido? Qual vira a régua para que você seja a pessoa que o seu cliente vai passar o cartão, seu potencial cliente, seu público-alvo? O que vai diferenciar um influenciador que fecha uma parceria por R$200 mil de um influenciador que não tá conseguindo fechar parcerias nem por R$500? O que é o que muda? É seguidor? Sempre. Eu já conheci pessoas, eu já contei isso aqui mais de uma vez pra vocês, pessoas com milhões de seguidores que estavam tirando 7 mil mês. Aí você vai falar assim, nossa, mas 7 mil mês é um bom salário, porque olha o Brasil. Tudo bem, gente, mas pra milhões de seguidores, eu te afirmo, não é. Porque existe uma Silvia Braz da vida, que eu acho que deve ter ali 2 milhões no Instagram. Gente, eu não sei nem falar o quanto que uma Silvia Braz deve faturar. Eu não sei nem dizer, mas se eu fosse chutar uma sequência de story da Silvia, ela nem vende sequência individual, tá? Mas se eu fosse chutar, eu te garanto que não é nada menos que 100 mil. Então é um choque de realidade aqui pra vocês. Eu não tenho acesso ao preço da Silvia Braz. Estou deixando isso aqui muito claro, tá? Mas eu tenho acesso ao mercado de influência e eu sei quantas coisas custam. E por que uma pessoa dessa consegue cobrar isso? Por uma questão de relevância. Por uma questão, e eu chamo essa métrica nova, de quão formador de opinião você consegue ser. Quão realmente influenciador você consegue ser. Um influenciador hoje em dia que vale o dinheiro é aquele que vende para a empresa. Muita gente vai te dizer, o influenciador, ele gera branding, ele gera reconhecimento de marca, ele gera associação. E é verdade. Influenciador não é vendedor. Mas, cada vez mais, se você conseguir trazer as duas pontas, se você gera venda, então você se paga, você traz ROI, né, que é o retorno sobre o investimento para as empresas. E ao mesmo tempo, você consegue gerar reputação para a marca, gerar os atributos, né, a gente chama de atributo em branding, que aquela marca precisa comunicar, aí você zerou o game. Entendeu? Eu odeio essa expressão Faria Lima. Eu não sei por que eu falei, tá? Mas é basicamente você zerou o jogo. É isso que eu queria dizer. E é isso que as pessoas estão escondendo de você. Porque o jogo da constância da criação de conteúdo, ele é um jogo estratégico? Sim. Mas cada vez mais ele tem se tornado um jogo logístico. O que a CIMED, a farmacêutica, tá fazendo na Copa do Mundo é uma coisa que eu nunca vi. Eles soltam, 20 vídeos por dia. Eles soltam em vários perfis diferentes vídeos ou o mesmo vídeo com diferentes edições. A Carla, que é vice-presidente da CIMED, outro dia tava mostrando um supermercado que ela foi em Nova York. E isso, gente, traz a minha tese à tona. E aí agora a gente vai concluir tudo e eu vou te trazer o guia prático. A minha tese é a seguinte: hoje, o principal diferencial que você pode ter como prestador de serviço, como empreendedor, como uma pessoa de negócio, é ter o conteúdo como um hábito. Não dizem aí os milagres para você se tornar uma pessoa de sucesso? Leia livros, faça banheira de gelo. Eu te digo, é ter conteúdo como hábito. Isso é difícil pra caramba, porque implica em você ver a segunda camada. Não vou dizer que é simples, porque não é um jogo de estratégia, é um jogo de logística, é um jogo de como você organiza para conseguir postar no volume, sobre quais assuntos você fala. E aqui começa o nosso guia estratégico. Presta muita atenção. Se você tá num lugar que você pode anotar, eu juro pra você, eu quase nunca falo, por favor, anote. Mas hoje eu vou falar, por favor, pegue o seu caderno, anote. Poste um story e me marque pra eu ver você anotando também. Primeira coisa, você precisa saber o porquê você está criando conteúdo. Isso é construção de marca. Lembra que eu falei do formador de opinião? Você quer formar a opinião das pessoas em quais áreas? Pra que você tá criando conteúdo? Vou me usar de exemplo. Eu tô criando conteúdo todos os dias da minha vida pra gerar desejo em vocês. Pra expor o meu cérebro, minha visão de mundo, minha linha de raciocínio, pra criar minha credibilidade e pra mostrar pra vocês que vocês podem confiar em mim. E, consequentemente, que vocês podem comprar os meus produtos, porque eu estou absolutamente comprometida em entregar o melhor que eu posso pra vocês. Que você pode entrar na minha mentoria, que você vai ficar muito satisfeita. Eu crio conteúdo para diminuir a sua barreira de insegurança. Eu crio conteúdo para te mostrar que eu sou capaz de te ajudar. Eu crio conteúdo para chamar a atenção do público e me colocar na prateleira de opções dentro do marketing, dentro da construção de marca, de posicionamento, de criação de conteúdo, que são os temas que eu falo. Porque se você não aparece na frente das pessoas, você não tá nem na fileira de opção. Assim, eu de verdade crio conteúdo para ser a escolha das pessoas. Mas a gente pode dar um passo para trás e eu posso vir e te dizer, se você não cria, se você não aparece,
de nenhuma maneira, você não é nenhuma opção. Então, eu crio conteúdo pra isso. E você? Eu sou prestadora de serviço, sou consultora de imagem. Tá bom, pra quê que você tá criando? Não é pra ganhar seguidor, minha filha. Seguidor por seguidor não paga boleto de ninguém. Seguidor por seguidor, então, se a sua conta cair, seu negócio acabou? Não é. Pra quê que você tá criando conteúdo? Provavelmente é pra gerar demanda. Tá, se você tá criando conteúdo pra gerar demanda, então, segundo passo, o que você precisa entender? Você precisa entender quais são os problemas que o seu público enfrenta. No que você pode ajudar ele? No que você é boa e o que ele tá precisando. E aí você precisa vir e falar sobre isso. Só que você precisa vir e falar sobre isso de um jeito que seja divertido. Uma vez, eu escutei uma ideia de uma pessoa muito querida. Eu vou mudar a ideia que ela me falou, tá? Mas eu vou contar a essência da ideia pra ela também não saber o que é. A pessoa, ela queria começar um canal no YouTube. E aí ela veio e me falou assim: a minha marca, ela tem tudo a ver com loja de roupa. Então eu pensei que eu vou fazer assim. Eu vou montar um estúdio de uma loja de roupa. E aí eu vou chamar pessoas. E a gente vai escolher as roupas juntos, fazendo as compras enquanto eu converso com essas pessoas. Mas tudo isso vai ser feito num estúdio. Tá errado. Sabe por que tá errado? Porque ela tá começando um projeto. Ela tá começando um projeto e ela tinha uma empresa pequena. Precisa dessa superprodução? Eu sou muito contra a gente colocar tanto dinheiro assim na frente. Eu sou muito a favor da gente investir dinheiro pra pegar atalho. Eu brinco que o conhecimento é o atalho dos inteligentes. Esse ano, eu nunca falei esse número, eu vou falar pra vocês aqui agora. Esse ano, eu já gastei mais de 70 mil reais em melhorias, em atalhos, em mentoria, em uma parte de marca que a gente precisava reestruturar. São 70 mil reais. Sendo que quem que é dona dessa empresa? Sou eu e o meu marido. Ou seja, 70 mil reais que eu falei assim: tchau, pode ir, pode ir embora pra outras pessoas, não vai vir pro meu bolso. Sabe por que eu fiz isso? Fora outros investimentos que a gente faz. Porque isso traz inteligência pro meu negócio. Então eu sou muito a favor da gente investir. Mas eu sou a favor da gente investir em coisas que elas têm potencial de trazer atalho, elas têm potencial de trazer retorno. E eu não acho que você sair investindo em um monte de frufru vai te trazer retorno. É só a gente olhar a quantidade de vídeo super bem editado, que demora horas e horas pra ser gravado, horas e horas pra ser editado, e muitas vezes não tem muita visualização. A pessoa, quando você vai fazer algo muito perfeito, e aí você usa a justificativa de que você é perfeccionista, simplesmente você acaba matando os seus testes. Eu acredito no teste. E a gente vive na era do volume. Então o que acontece? Quando eu falo pra você pensar e fazer esses vídeos embalados em entretenimento, é você simplesmente pensar que o que entretém o outro é uma conversa de bar. O que entretém o outro é você sentar e conversar com ele. É você mostrar algo que é genuinamente interessante. Às vezes a gente mostra coisas que nem a gente pararia pra assistir aquilo. É óbvio que você não precisa abrir mão da qualidade. Eu não tô falando pra você fazer vídeo de qualquer jeito, sem gravar bonito, ou pegando o cenário mais feio da sua casa gravando. Eu tô falando pra você ter um capricho. Eu não gosto do cenário da minha casa. Grava na rua. Mas eu tô falando pra você parar de dificultar a sua vida. Porque aí a gente entra no próximo passo, que é importante você testar muito e testar rápido pra você descobrir quais são os vídeos que mais performam pra você. Pra você fazer isso, muita gente vai te dizer: você precisa de estratégia. Eu vou te dizer, você precisa de estratégia, que é esses passos que eu acabei de te falar, que é você simplesmente saber o porquê que você tá aqui, o que o seu cliente quer e o que você sabe entregar. Isso é estratégia. E aí, montar um calendário, uma linha editorial, tudo isso. Mas sabe o que é estratégia de verdade? É você saber o que funciona. É você saber o que dá retorno. E pra você saber isso, você precisa testar. E aí começa o jogo da logística. É muito mais sobre organização. É muito mais sobre criar conteúdo como um hábito. O que é criar conteúdo como um hábito? Olha a Thaís Tavares. Eu sempre falo dessa mulher aqui. Olha o Breno Nogueira. O Breno posta todos os dias. Inclusive, tinha uma notícia maravilhosa que eu recebi essa semana, que o Breno de Finanças, ele irá participar do meu evento presencial, que vai ser o nosso evento presencial da Mentoria Eixo. Tô muito feliz, porque o Breno é um ótimo exemplo disso. Ele começou a postar conteúdo e ele não parou mais. Todo dia sai um conteúdo dele. É uma constância absurda. Gente, eu vou até colocar o print aqui pra vocês. Eu posto conteúdo semanalmente há 3 anos. E aí vai ter gente que vai falar assim: menina, você explodiu. Eu nem explodi. Eu não sou nem de longe o maior fenômeno em número de seguidor. Eu tô há 3 anos nesse jogo, me disciplinando e estudando pra entender qual é a logística pra eu conseguir me manter mais constante, com mais leveza. Qual que é a logística pra conseguir postar mais vídeos? Gente, dezembro do ano passado, eu tava assim, beleza, dominei os princípios, as boas práticas, que é tudo que eu ensino ali na Nova Onda. Já sei, eu sei sobre chamada, eu sei sobre roteiro, mas não domino o jogo do volume.
Eu não domino o jogo do teste, porque o algoritmo é uma caixinha de surpresa. Não tem uma pessoa que vai virar e vai falar assim, eu vou pegar na sua mão, eu vou te fazer viralizar. A não ser que você esteja pegando uma pessoa que já é famosa, que já é relevante, e as pessoas querem escutar aquela pessoa, e elas vão parar pra escutar porque é aquela pessoa. Não existe essa fórmula do viral. Não sei nem dizer pra vocês a quantidade de vídeos bons que eu já vi que não viralizam. Então qual que é o jogo pra você descobrir o que viraliza pra você, o que funciona pra você, o que traz demanda pra você? É o jogo do teste. E o jogo do teste é o jogo da logística. E aí eu falo do fluxo sem esforço. A gente decidiu lançar esse ano uma ferramenta por R$97. Você paga ali os R$97, a ferramenta é sua pro resto da sua vida, que é basicamente a forma como eu organizo meus conteúdos. Porque é logística. Ó, vou contar pra vocês como o meu conteúdo funciona hoje. Eu venho, eu gravo, aí eu passo esse conteúdo pro Ramon, que é meu editor amado, foi um grande acerto na minha vida. Ramon, isso daqui é uma declaração pra você, porque você faz a minha vida melhor. Eu entendi depois de muito tempo que eu não precisava necessariamente de alguém comigo na estratégia. Eu sou boa em fazer isso, eu gosto de fazer isso. Isso faz com que o meu conteúdo tenha a minha cara, mas eu precisava de um braço, de alguém muito bom pra fazer esses cortes, pra fazer edições que são simples, mas que precisam de agilidade ali na entrega, uma pessoa que é ponta firme, que cumpre os prazos e tal. E aí eu encontrei o Ramon, que tá comigo já há mais de um ano. E aí eu subo tudo ali. E aí eu faço a minha organização por blocos. Então eu tenho o dia que eu gravo, o momento que eu gravo, eu tiro manhãs e assim, eu gravo 20 Reels. Outra semana retrasada, eu gravei 24 conteúdos. Uma manhã. E eu não vou nem dizer pra vocês que foi uma manhã. Foram 2 horas, porque metade da manhã eu passei, tipo, olhando pra parede. Nem sei o que eu vou postar, o que eu vou gravar. Eu tenho aqui as ideias, mas tô meio travada, tal. E aí, de repente, estrambelhou, fiz 24 conteúdos. Subi ali. Aí, se você não tem editor como eu, beleza. Você vai lá e depois você joga para um outro segmento ali dessa ferramenta de organização. Tem o dia e a hora que você vai editar. Por isso que eu falo, é o jogo da logística. O que a maior parte das pessoas faz? Escuta o conselho do crie conteúdo como hábito, sai criando conteúdo sobre tudo. Eu me gravo cozinhando, eu me gravo fazendo tudo. Tudo eu tô gravando. Mas não posta nada. Por quê? Porque falta o resto. Falta logística. Conteúdo não é só gravar. Conteúdo não é só editar. Não adianta você ter o tempo só de editar. Você tem que ter o tempo de gravar e de editar. Tem que ter o tempo de captar e de editar. Você tem que ter o tempo da ideia. E a ideia acontece quando você tá vivendo. Então, assim, de verdade, eu vou deixar o link do Fluxo Sem Esforço aqui embaixo. Deem uma olhada. É muito legal o que a gente tem feito nesse produto. Os feedbacks são maravilhosos. A organização e a logística mudaram minha vida. Porque hoje, se a gente vive no jogo do volume e da estratégia ao mesmo tempo, gente, o que faz com certeza que esse seja o momento mais desafiador em termos de criação de conteúdo e o mais acessível também, porque a barreira de edição ela caiu, a barreira do profissionalismo extremo caiu, a autenticidade voltou a aparecer, só que isso implica com que a gente reaprenda a ser nós mesmos, a gente reaprenda a ser a nossa versão de verdade, o que é muito difícil sem os filtros, sem as cagações de regras que fizeram na nossa cabeça por tantos anos. A gente vive uma era que ela é paradoxa, porque é fácil fazer, mas exige estratégia, porque eu tenho que ser um formador de opinião, eu tenho que saber o porquê que eu tô fazendo, mas exige volume. Helena, você tá falando de volume? 9 vídeos por dia? Não, gente. É postar todo dia. Isso já é volume. Uma pessoa que tem que administrar uma empresa. Muitas vezes, se você tem produto, você tem que empacotar as coisas, levar no correio, mexer com o site. Eu vejo aqui. Eu passo o dia enfurnada no meu escritório fazendo coisa. Eu respondo mentorada, eu dou aula, eu faço aula, eu crio palestra. Eu revejo um negócio de um brinde, eu aprovo um conteúdo. É o dia inteiro na função. E aí eu venho aqui, vou te falar pra você postar 9 conteúdos por dia. Pra quê? Pra você colocar mais uma meta irrealista na sua vida? Não! Pra mim, o volume é postar todo dia. Pra ser média, é postar 20 conteúdos por dia, mas eles têm um batalhão de gente. Então, assim, se adeque à sua realidade. Tem uma mentorada minha que é médica vascular. Ela é abarrotada de coisa pra fazer, mas assim, muita coisa. Atende paciente o dia inteiro e tal. O objetivo dela é postar 3 conteúdos por semana. Isso é volume pra ela, porque ela já fazia antes. Então, o volume pode ser simplesmente você aumentar o que você já tá fazendo. Então, qual que é o passo a passo? É você descobrir como você vai organizar a sua logística. Se você quiser me ajuda, tem o Fluxo Sem Esforço. Porque hoje o jogo é o jogo da logística. Você vai organizar a sua logística pra que você consiga testar conteúdos, descobrir qual é a sua linha editorial. Eu te mostro um pouco mais sobre isso ali na aula que eu faço do Fluxo Sem Esforço. E vir pra cima. Pra testar coisas diferentes, mostrar quem você é. Postar um vídeo, sim, seu com seu filho, se você quiser mostrar seu filho. Postar um vídeo você arrumando seu jardim, sim. Mas sem esquecer que, se você é consultora de imagem, 80% do tempo, ou 70% do tempo, você tem que estar falando aquilo. A Luciana, dona da Le Clocher, eu fiz uma análise sobre ela, adoro o conteúdo dela. Ela faz Arrume-se Comigo mostrando as roupas da Le Clocher. Todos os dias ela está usando o Le Clocher. Mas ela pode falar do almoço dela. Ela pode falar do skincare dela, não tem problema. Ela não precisa ser só a Le Clocher. Mas ela não pode esquecer de falar da Le Clocher. Ela não pode esquecer de fazer quadros que as marcas possam pagar pra estar. Porque a gente tem que entender que o conteúdo é parte do negócio. O que eu quero dizer com tudo isso? Qual que é o último passo desse guia prático? É você sentar e observar como você vai se organizar para que o conteúdo caiba na sua agenda.
que eu mais escuto de potenciais mentoradas que entram em call comigo é: sim, entendi, mas eu não tenho tempo para criar conteúdo. É a mesma coisa que você falar que você não tem tempo para crescer seu negócio. É a mesma coisa que você me falar que você não vai priorizar isso porque não dá, só que você quer crescer seu negócio. Existe um atalho, existe um caminho. Faça esse tempo acontecer. Tire outras coisas. Se você é empreendedor, você consegue fazer isso. Não, mas eu sou CLT. Então aí a sua história é outra, tá? Mas se você é empreendedor, você consegue reagendar sua agenda. Eu juro pra você consegue. Mas você precisa ver isso como uma prioridade. Eu sei e você sabe. Organize a logística. Que dia, que horas, qual é o bloco da minha agenda que eu vou fazer isso. E aí sim, você vai conseguir, se mantendo constante, se mantendo em movimento, falhando algumas vezes, voltando pro processo, você vai conseguir entrar nessa nova onda, nessa nova era, que tem volume, que tem o YEP, que é o que tá viralizado na gringa. Quero fazer um podcast só sobre isso, que é você simplesmente tagarelar, falar com a câmera, mas sem perder a estratégia, sem perder as boas práticas do saber fazer uma boa chamada, saber chamar atenção. Tudo isso é super importante. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha clareado por aí, que vocês tenham visto muitas das coisas que vocês estão vendo nas redes sociais de uma maneira mais teórica por aqui, entendido o porquê essas coisas estão acontecendo. Eu amei fazer esse episódio. Eu peço desculpa de novo pela voz anasalada e em alguns momentos talvez eu esteja mais borocrochô, mas realmente eu estou doente há quase uma semana e tá difícil manter a energia muito alta. Mas eu acho que o importante é que o conteúdo ficou muito bom. Me conta o que você achou aqui nos comentários. Se esse episódio te trouxe qualquer tipo de insight, por favor, comenta que você foi iluminado por ele. E obviamente não posso deixar de te avisar. Se você não tá inscrito no canal, tá me vendo pelo YouTube, já se inscreve. É isso. Espero vocês quinta-feira que vem. Um beijo grande. Tchau!